Amados amigos, queridos irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré nos envolva, nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Para nós é uma alegria virmos aqui outra vez, nós nos sentimos muito bem e, inclusive, nesse encontro fraterno, trocarmos algumas ideias sobre um dos ensinamentos mais interessantes de Jesus, de uma das obras mais fantásticas da codificação de Kardec. Porque às vezes nós observamos Livro dos Espíritos, Evangelho, nas reuniões de estudos, como tem aí, o Sr. José Manuel comentou, mas nós deixamos de lado as outras, as principais da codificação e outras mais que o próprio Kardec escreveu. Dentre elas, a Gênesis. Gênesis, parênteses, tema de lançamento do livro do Haroldo Dutra. Particularmente, nós vamos lá vê-lo, vamos lá ouvi-lo, porque é um companheiro de doutrina que expõe de maneira muito fantástica, de lógica e racionalmente, e vem cá a Portugal, então é uma oportunidade divina. E vai falar o livro dele sobre a Gênesis, que é o mesmo livro que nós usamos de base para este assunto aqui. Ó o dedinho lá, ó. Meu laser, o meu menino quebrou. Então eu improviso com o dedo, ó. Os milagres e as curas de Jesus. Se a gente pensar, Jesus cá esteve uma vez encarnado, há 2000 anos atrás. Quantas coisas ele fez? Quantas boas ações foram feitas? Quantas curas foram atingidas? Diz Emmanuel que se fôssemos catalogar todos os bons atos de Jesus, não haveriam páginas no mundo, porque é muita coisa. Afinal, Jesus fazia as boas atitudes enquanto acordado, nas madrugadas, nas poucas horas de sono, estava sempre a trabalhar. E de facto continua hoje também a trabalhar. O interessante é que Kardec, sob a supervisão maior do Espírito da Verdade, tratou na Gênesis 1,5 capítulo sobre os milagres e as curas, para analisar de maneira racional, porque nós temos que buscar a fé raciocinada, tem que ter sentido a explicação, tem que ter uma lógica em harmonia com a ciência, a filosofia e a moral religiosa. Então Kardec, quando trata do assunto, como se ele nos convidasse a voltarmos no tempo. Porque lá são vários exemplos de curas e de milagres, são vários. Aqui nós não vamos conseguir falar todos, nós separamos 3 para comentarmos e analisarmos juntos. Mas a ideia ficará para que a gente consiga extrair uma explicação lógica e racional. O que aconteceu por detrás do milagre e das curas que foram obtidas para conseguirmos entender. É essa a ideia. Tudo sob a luz da doutrina espírita. Apenas um detalhe. Quando vocês forem analisar Gênesis, esse livro, observem lá, logo nas primeiras páginas, se o livro ele é até a 4ª edição. Por que esse alerta? Gerou-se muita dúvida e muita polêmica recentemente. Isso estamos a dizer no máximo há 1 ano atrás. Por quê? Kardec, enquanto estava encarnado, foram feitas 4 edições da Gênesis. 4. Que ele registrava perante o Ministério da Educação lá na França, registrava o livro para que depois fossem feitas as tiragens de publicação. Então, 4 edições enquanto ele encarnado. Pós-desencarne do Kardec, o que aconteceu? Veio uma 5ª e uma 6ª. Até aí, não haveria problema algum. A grande questão que foi, houve alteração. Na 5ª e na 6ª, tem alterações e consideráveis, quando o assunto é Jesus, inclusive. Então, para que consigamos respeitar o texto original de Kardec, observem na Gênese. Eu, por exemplo, tinha uma Gênese em casa da 6ª edição, já não uso mais. Observem se é até a 4ª edição. Pode ser? Vamos lá.
para nós iniciarmos, o que vem a ser um milagre? Qual a ideia, o conceito de um milagre? Na Gênese, em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia de Letras assim definiu um poder divino, olha isto, um poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Contrário às leis que já eram conhecidas pela ciência principalmente. Então, por ser algo extraordinário, inexplicável, é algo que está aqui escrito embaixo, eles achavam que o milagre era algo contrário a essa lei, que seguia, ao invés do caminho da normalidade, ele seguia o caminho da exceção, contrário ao normal, por uma razão, é inexplicável. Como que se passou este facto? Não sei. Então é milagre. Milagre de Jesus. E assim são vários. As curas, dentro desse conceito maior de milagre. Como que a pessoa foi curada? Não sei dizer, mas extraordinário, contrário às leis conhecidas até então. Por isso que, guarda essa ideia porque nós vamos falar aqui daqui a pouco. Porque quando do advento da doutrina espírita, quando do trabalho dos espíritos superiores, com o nascimento do livro dos Espíritos, esta ideia mudou. Por quê? No livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, a terceira parte trata somente sobre as leis morais. Leis morais, que sempre existiram, embora era desconhecida. Lei moral, por exemplo, nós vamos comentar a lei moral de igualdade. Somos todos iguais, ninguém é melhor do que o outro. Sempre existiu? Claro. Sempre foi respeitada? Não. Ainda outro dia eu estava a ver uma notícia na televisão com minha esposa e mostrava algo que foi muito marcante na história do mundo, que foi a escravidão. Não foi? O Brasil foi um dos países que, por último, deixou de usar escravos. Se a gente pensar 100, 150 anos atrás, Rio de Janeiro, que era a capital do país até então, tinha 65% da população era de escravos, mais da metade. E cadê a lei moral de igualdade? Existia? Existia, mas ninguém respeitava. Por isso que com uma das grandes preocupações dos bons espíritos nas leis morais era divulgá-las, para que a gente conseguíssemos entendê-las e praticá-las. Na época de Jesus ninguém entendia. Então, milagre. Pronto. O quê? Milagre. Não entendi. Milagre. Assim. O Espiritismo vem, portanto, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu. Revelar novas leis, que é o que nós estamos a falar, e, consequentemente, explicar os fenômenos que são da competência dessas leis. Nos trazer o ensinamento e mais, a prática desse ensinamento. Já pensaram? Já pararam para refletir que em doutrina espírita só teoria basta? Só conhecer e estudar é suficiente? Kardec, um gênio, inquestionavelmente um grande espírito que codificou tudo aquilo e mostrou o que poucos veem. Nós estamos lendo, por exemplo, a Viagem Espírita de 1862. É um diário feito pelo próprio Kardec. As coisas que ele fazia de trabalho social, de caridade. A fundação de centros espíritas. As viagens, consta lá as viagens que ele fazia para poder ir ajudar em trabalho de assistência social. E pouco se fala disso. Chico Xavier, como a gente costuma dizer, viveu para a caridade. Inclusive tem uma frase marcante: quem sabe pode muito, é verdade. Quem conhece, quem estuda pode muito, mas quem ama pode muito mais. Porque é o amor que resume a doutrina de Jesus. Aí a revelação de novas leis, a lei de amor. Essa fonte inesgotável de luz para nós.
explicação dos seus fenômenos. A gente não lê no Nosso Lar? Já leram? Fantástico o livro, não é? Parece que a gente entra lá nas portas do plano espiritual. Tem que só tomar um cuidado. Eu sempre faço esse alerta. Há muitos anos atrás, nós recomendamos para uma pessoa lá em São Paulo, no Brasil, disse para mim assim, eu gostaria de ler um livro espírita, me interessa muito, quero entender. Qual a melhor obra? Nosso Lar. Passamos para ela o Nosso Lar. Ela terminou, questão de 3, 4 semanas, voltou-me e disse, adorei o livro, maravilhoso, quero ir para lá. Falei, eu também, se fores me leva que eu também quero ir. Ela falou, não está a entender, eu quero ir agora. Eu já dei um passinho para trás. Devia ter os seus 16 anos, faz bastante tempo aos cabelos brancos. Aí eu disse para ela, agora não sei, minha irmã, porque a gente não sabe o dia que nós vamos desencarnar e se temos merecimento para ir para Nosso Lar. Ela falou, não, mas eu quero ir agora. Eu estou a pensar em tirar minha própria vida. Opa, para. Chamamos a dirigente do Centro Espírita, que a ideia ficou muito mais pesada e deixemos ela conversar. Porque tem que se analisar os fenômenos, conhecer o que existe, mas entender o que acontece para fazer por merecer. Não é assim e ponto. Eu quero ir e acabou. Há uma explicação para se preparar, colocar a vestimenta, como diz na parábola de Jesus, do festim de núpcias, colocar a vestimenta de entrada ao nosso lar. Por isso que a doutrina espírita vem com grandes revelações. Só por fim, esses fenômenos, é certo, estão relacionados à existência dos espíritos. É ponto inicial. E sua intervenção no mundo material. Isto é uma afirmação do Kardec. Eu não consigo tratar nada em doutrina espírita se eu não considerar desde já que existem espíritos. Que existem. Eu não os vejo, mas eu posso senti-los. E não tenho dúvidas. Aqui, ao lado de vocês que tem cadeirinhas vazias, tem um espírito aí? Com certeza. Com certeza. Dá até um abraço neles aí, Com certeza. Nós não os vemos, mas vamos senti-los. E estes espíritos intervêm no mundo material, hein? Aí, uma vez me perguntaram assim, então quando estamos a caminhar na rua, o espírito nos vê? Sim. Vamos à casa de banho, o espírito nos vê? Dependendo, sim. Estamos a dormir, o espírito nos vê? Sem dúvida, ainda nos vem buscar. Leva para passear à noite. E depois volta. Nos acompanha. Quando vamos ao centro espírita, semana passada estávamos a falar isso. Quando eu vou ao centro espírita, o espírito que me acompanha vem junto? Vem. E ele entra? Me perguntaram isso. Entra. Para receber ajuda. Se nós saímos daqui fortalecidos, por que os espíritos também não? Isto é uma afirmação do Kardec. Eles intervêm no mundo material. Ora, é isto que dizem, é o sobrenatural, inexplicável, até então. Mas então seria necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza e que aí não há, nem pode haver uma dessas leis. Esse é o raciocínio de quem imagina que um evento milagroso não tem explicação. E a doutrina então vem explicar que existe sim uma razão de ser. Pegamos um exemplo só de milagres para a gente ir às curas. O que aconteceu aqui? Ficou conhecido como a pesca milagrosa. Imaginemos o fato, Pedro era pescador. Apóstolo Pedro, Simão Pedro. E determinada tarde sai a pescar. Não somente o seu barquinho, mas outros mais, para tentar fazer com que o peixe fosse fonte de alimento. Imaginem a frustração destes pescadores quando eles voltam, redes vazias. Além do prejuízo material, financeiro, porque não iam conseguir vender os peixes, era o prejuízo da barriga, porque eles não iam se alimentar. Sem falar na decepção, na tristeza, na expectativa de não conseguir trabalhar. Esse é o cenário, esse é o momento. Vem Jesus, observa aquela situação. O que diz a Pedro? Que é o que está lá escrito. Pedro, vem cá,
pega o seu barquinho e vem comigo ali, ó. Pedro diz a ele: Senhor, não vês que todos já foram e voltaram com as redes vazias? Na simplicidade do Pedro, né? A gente às vezes imagina que Simão Pedro era alguém como nós, bem simples, humilde. Fala: mas Senhor, eles voltaram com as redes vazias. Vem, Pedro, não discute, vamos. Vamos lá, pega o barquinho e vai ali, ó, ali. O que faz Pedro? Vem, Senhor, cuidado para não cair. Sobe no barquinho. E Jesus sobe no barquinho e vai. Quando eles voltam, as redes estão cheias ou vazias? Superlotadas, bem cheias. Isso ficou conhecido como a pesca milagrosa. Ó, quando acabou de falar, disse a Simão: avança pelo meio da água e lança tuas redes de pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Contudo, como mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que a rede se rompeu. Acenaram aos seus companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco eles não afundaram. Evangelho de Lucas. Ponto final. Essa é a história que ficou conhecido como pesca milagrosa. Se nós hoje não conseguirmos explicar o que aconteceu, vamos ficar da mesma maneira que os nossos contemporâneos da época de Jesus. É milagre, é algo inexplicável, extraordinário e ponto final. Mas, com a doutrina espírita, com o ensinamento de Kardec, há uma explicação para este facto. Há uma explicação de como Jesus sabia que era ali, ó, ali, para jogar a rede. Alguém arriscaria? Explicar? Ajudar-me a explicar isto? Perdão? Fé. Transporta montanhas, ajuda a pescar peixes. Boa. Ó, eu vou voltar aqui, ó. Revelar novas leis e explicar os fenômenos. Aqui está o segredo. Qual é o elemento que faltava, que até então ninguém considerava, para explicar essa pesca milagrosa? Elemento espiritual. Esse é o nome. Esse é o nome que está na Gênese, dado por Kardec. Na verdade, pelos espíritos superiores ao Kardec. Elemento espiritual. Faltava esta peça-chave para encaixar dentro desse complexo histórico, para a gente entender. Elemento espiritual. E como encaixar o elemento espiritual aqui? Jesus sabia. Para ajudar a entender, nós usamos um exemplo. Nós falamos agora há pouco do Nosso Lar. O segundo livro, na sequência do Nosso Lar, qual é? Os Mensageiros. É um ensinamento que lá estava e que Jesus conhecia. A história é assim, dos mensageiros, para explicar o elemento espiritual. André Luiz e o seu mentor Aniceto, do livro, haviam trabalhado a madrugada inteira no Centro Espírita, no Rio de Janeiro. Porque as portas materiais se fecham e os espíritos continuam a trabalhar. Continuam. Por isso sempre muito respeito no Centro Espírita. Eles continuam. E André Luiz então havia ficado a madrugada inteira. Inclusive havia aplicado passes. No livro conta que ele havia se dedicado ao trabalho de passes. Como ele ainda era um espírito como nós, assim, cansou. Precisou refazer-se as energias. E aonde o mentor Aniceto o levou? No meio de um campo. Pela volitação, saíram daquela esfera espiritual e foram em meio à natureza. E lá estavam a se refazer energeticamente. André Luiz então observa, já o dia amanhecendo, observa passar um homem numa charrete puxada por um burro, um muar. E o homem dá-lhe no animal, e dá-lhe no animal. Só dando chicotada para ver se o animal ia mais rápido. Até que num momento, o que faz o animal? Pimba. Simples. Devolveu nele uma patada. Deu-lhe uma patada.
Quando acontece isso, André Luiz observa que nessa pequena estradinha de terra havia um espírito ali ao lado. E o Aniceto, o mentor, vai conversar com este espírito. Esse é o elemento espiritual para o nosso exemplo. Quem é ele? Espírito elemental da natureza. Neste livro, Os Mensageiros, André Luiz mostra que na natureza existem espíritos que lá trabalham. Em meio aos campos, à praia, onde nós nos sentimos bem. Seja pela melodia dos pássaros, seja pelo verde, pelo ar que nós respiramos. O facto é, nós saímos sempre bem da natureza, fortalecidos, energeticamente falando, porque lá existem espíritos que trabalham, estão na sua caminhada evolutiva, e eles têm essa tarefa. Lá no livro, inclusive, Os Mensageiros conta, no diálogo do Aniceto com esse espírito elemental da natureza, que eles ajudam até na produção de chuva. Até nisso fazem. E esse espírito é questionado por André Luiz falando assim: mas por que deixastes que o animal machucasse este homem, o magoasse? Afinal de contas, ele estava a trabalhar. E o elemental diz a ele, porque esse senhor se excedeu, não só hoje, mas ao longo de todos os dias, machucando, golpeando o animal. Aquilo foi uma defesa dele, instintivamente falando, uma defesa. Então, esse elemento espiritual do André Luiz traz aqui. Jesus não poderia saber, pela existência dos espíritos elementais da natureza, que cuidam da fauna e da flora, que naquele local havia peixes? Claro que sim. Pela evolução ainda mais de Jesus, o espírito mais sublime que aqui passou, não poderia ele magneticamente se relacionar com os peixes e colocá-los ali? Para que a rede fosse tirada ali? Energia, Jesus canalizar energia ali. Para que ali fosse? Pronto. Há uma explicação com o elemento espiritual, principalmente esses espíritos responsáveis pela natureza. Porque eles de fato trabalham bastante e nós não conhecíamos. Nós não os conhecíamos. E André Luiz, nos Mensageiros, que é um livro da década de 50, daqui a pouco completa 100 anos aí, já vai falar sobre isto. Tudo bem? Sobre as curas. As curas são interessantes. Nós vamos tratar sobre 3. Apenas um comentário do Kardec, reforçando algo que todo mundo sempre diz, que Jesus é o espírito mais evoluído que por aqui passou. Temos aí os quadros sempre de missionários, seja aqui em Portugal, Brasil e toda a parte do globo, vários missionários, não só na doutrina espírita, mas nas suas mais variadas tarefas. Mas Jesus, reconhecer nele um daqueles espíritos de ordem mais elevada, mais sublime que por aqui passou. Por isso é o nosso mestre. Tá bem? Opa, pronto, só voltar. Uma coisa, uma informação. É que quando eu fiz esse material, eu não sabia um recurso do PowerPoint que depois eu aprendi, que quando se toca e vai aparecendo devagarzinho, não é? Uma animação. Vai tocando e ele vai aparecendo. Então, nessa época eu não tinha ainda. Agora, hoje eu já sei. Mas nessa época não. Então, uma perguntinha antes de colocar ali. Nós observamos no livro dos médiuns que muitas curas são produzidas ou foram produzidas por médiuns de cura. Não é assim? Médiuns com esse tipo de mediunidade, não é só a psicografia, mas uma mediunidade específica que chama mediunidade de cura. Jesus, Kardec pergunta aos espíritos superiores se Jesus era médium de cura, porque Jesus curava. Jesus era. Imagina que Kardec esteja aqui a perguntar a vocês. E aí, Jesus, quando curava, funcionava como médium de cura? Os apóstolos, depois, passaram a curar, não foi? Pós-desencarne de Jesus, os apóstolos saíam a levar a boa nova e curavam. Os apóstolos eram médiuns de cura? Sem dúvida, eram. E Jesus era? Seguindo ao mesmo raciocínio, vamos ver?
Olha o que os espíritos superiores responderam a Kardec. Nas curas que fazia, ele agia como médium? Aí que era o momento de ir entrando, né, aos poucos. Olha só que ficaria bonito, eu vou refazer. Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Não. Jesus não era médium de cura. Não era. Pela uma explicação que aqui está, eu vou até ler e a gente comenta. Uma vez que o médium é um intermediário, um instrumento do qual se utilizam os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não precisava de assistência, de ajuda, de auxílio. Ele é que assistia aos outros. Ele, Jesus, quem curava, diretamente. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si mesmo, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas possibilidades. Era o próprio Jesus, em algumas situações, que canalizava a sua energia para curar. Não precisava de um espírito a auxiliar um médium para utilizar a energia. Era ele mesmo. Os demais, apóstolos e qualquer outro tipo de médium, pode curar? Pode. Mas aí é médium, precisa do auxílio de um espírito superior. E Jesus já era o mais superior, por isto. Tá bem? Vamos ao nosso primeiro caso. Esse aqui é interessante. Vou relatar porque ali só está a parte final. Era uma mulher que ela sofria há mais de 8 anos perda de sangue constante. Imagina, para as mulheres, todo mês, aquela perda de sangue. Só que aquilo não se interrompe por 8 anos. Uma situação mais agravante. Porque lá atrás, há 2000 anos atrás, na época desta mulher, perder sangue era considerado um sinônimo de impureza. Impureza. A mulher, quando tinha a perda de sangue, ela era tida como impura. Não servia para casar, não servia para ser mãe de família, não servia para praticamente nada. Então esta mulher, além da perda de sangue, ela era rejeitada. Socialmente falando, rejeitada. E conta no Evangelho de Marcos que ela tentou todas as alternativas para conseguir o auxílio médico. Não foi possível. Gastou o que tinha e o que não tinha. Até que ela fica sabendo que Jesus passaria ali na cidade dela. O que ela fez? Foi lá. Foi lá. A notícia de Jesus, das curas, dos milagres, dos feitos, já era de conhecimento geral. Então ela foi. Só que faz uma viagem no tempo aqui. Imagina Jesus a caminhar no meio do povo. Quem estava ao redor dele? A gente ia conseguir chegar e falar: oi, mestre, obrigado pelo senhor estar aqui conosco? Nós não íamos nem conseguir chegar perto. Porque eram os apóstolos, eram os seguidores. Na mensagem que o Zé Manuel leu, eram os doentes que iam buscar em Jesus, como esta mulher. Eram os curiosos. Curioso sempre tem, né? Vê um movimento ali, como a gente costuma dizer, brasileiro gosta de uma fila. Brasileiro gosta. Não gosta? Brasileiro vê fila, não sabe o que é. Vai na fila. O que é? Já está ali há uns 10 minutos a esperar. O que é a fila? Gosta, é nosso. Mas está lá. E aqui com Jesus a mesma coisa. E tinham também quem? Os que lá estavam para comprometer Jesus. Infiltrados. Em nome do governo romano, do Império Romano, para que na primeira vírgula, na primeira palavrinha maldita por Jesus, pudessem comprometê-lo. Então não ia conseguir. Esta mulher não ia conseguir chegar perto. Além de um fato que outro dia, comentando isso com o próprio Sérgio Vilar, ele disse: não deixe de considerar até o mau cheiro. O odor do sangue, da perda de sangue. Então ninguém ia querer essa mulher, ia como colocá-la de lado, sabe? Afastá-la mesmo, porque ela era tida como uma pessoa impura. Então ela não conseguiu chegar perto, não conseguiu. Num determinado momento, o que ela faz? Como mostra a foto, se jogou no chão, porque se não vai por cima, vai por baixo. E ali no meio das perninhas, tuque, toca Jesus. Assim,
Simples, direto e delicado. Toca e tira a mão. Acabou. Ficou curada. Ficou curada naquele instante. Ficou curada. E aí, Jesus para e diz assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. É até interessante que, de novo, Simão Pedro, está na passagem evangélica, diz assim para ele: mas Senhor, olha quanta gente tem aqui. Claro que alguém lhe tocou. Estamos aqui entre tantas pessoas, alguém há de ter tocado. Me tocaram também, Senhor, não se preocupe. Fala, não está a entender. Uma virtude saiu de mim. Palavra de Jesus. Olha aí, ó. Aí, uma virtude saiu de mim. Ninguém falou. Até que, olha só, logo Jesus, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, se voltou no meio da multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Imagina Jesus, quem foi? Se fosse um de vocês, teria falado: fui eu, Senhor? Alguém ia fazer isso? Ou iam fazer que nem eu? Assim, né? Oh, olha a pressão. Opa, a vergonha, né? Pronto. Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava tudo em torno dele para ver quem o havia tocado. Mas que Jesus estava mais olhar aqui, né? E a senhora estava embaixo. A mulher, que sabia o que se passara com ela, sendo tomada de medo e pavor, veio se lançar aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua enfermidade. Ponto. Ninguém soube explicar o que aconteceu e foi considerado uma cura milagrosa. Agora a gente aqui, nós temos uma tarefa em conjunto. Partindo daquela peça que faltava, qual era mesmo? O elemento espiritual. Como explicar isto? Jesus sentiu a vibração dessa mulher diferente dos outros. Porque ela estava ali com muita fé e ela queria ser curada. Então ela expressou isso através das mãos dela, através da vibração espiritual. Ótimo. Dela. Muito bom. Mas Jesus quis curá-la? Jesus tinha percebido que ela lá estava? Ele não tinha percebido só a vibração dela. Ela que quis ser curada. Ela quis. Porque Jesus não disse: alguém me tocou, porque uma virtude saiu de mim. Jesus nem sabia. E a cura foi feita por ele, Jesus. Mas perceberam pelo contexto, involuntariamente? Jesus não foi lá, impôs as mãos ou a tocou. Ele foi tocado. Foi involuntário. O que é isto? Jesus é uma fonte de energia, como uma fonte de luz. O amor mais puro, como vocês se sentirem bem em qualificá-lo, porque aí é algo de sentimento. Mas Jesus, o nosso modelo mais sublime. E nesse caso, fonte de energia curativa. Lá. Esta jovem, esta mulher, o que ela tinha importantíssimo, como a nossa amiga disse, que transporta montanhas, o que era? Fé, mas uma fé diferente, fé atrativa. Ela chamou, quando ela toca na fonte de luz, na fonte de energia, ela atraiu para si a energia de Jesus. Ela foi buscar energia, como se ela tivesse tocado na fonte, que é Jesus, e automaticamente a virtude saiu para ela, porque ela tinha uma fé atrativa. Querem ilustrar de maneira mais fácil? No passe. No passe funcionam médiuns de cura. Funciona. No próprio livro dos médiuns, quando fala do médium de cura, ele fala do médium passista também. E aí, quando nós estamos, seja ele coletivo, seja ele individualizado, não importa, eu aqui estou sentadinho, a pensar em qualquer outra coisa, que não aqui
o momento. O que faz com a energia que é canalizada? Pum, pum. Não aproveito. Quando eu estiver com uma força atrativa, fé, confiança, esperança, cada um com as suas virtudes, o que eu faço? Vem, Senhor, por favor, me ajude. E a energia entra e incorpora no meu físico, no meu perispírito e no meu espírito. Para aí. Por isso que quando ele diz, a tua fé atrativa, a tua força de querer se melhorar, te curou. Interrompeu naquele instante. É interessante só que fala, para a gente considerar, Jesus não foi intencionalmente, não foi com a vontade de curar, mas mesmo assim, por ser uma fonte inesgotável de força, conseguiu curá-la. Tá bem? Não parece mais milagre, né? O segundo, cego de Betsaida. Esse é interessante. Esse aqui é um... Vejamos se ele tem algo a relacionar-se com o anterior. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego. Foi apresentado a Jesus um deficiente visual e pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da vila, um ambiente mais tranquilo. Passou saliva nos seus olhos e, após impor-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo homens andando que me parecem árvores. Jesus colocou de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a ver melhor. Enfim, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Jesus, em seguida, o mandou para casa e lhe disse: vai para a tua casa, se entrares na vila, não digas a ninguém o que te aconteceu. Ponto. E como o outro, ninguém soube explicar a cura deste cego e considerou-se então cura milagrosa. E aí? É igual ao anterior? Não. Onde está a diferença? É só igual porque foi uma cura. A diferença porque Jesus quis curar. Maravilha. Ali tem a intenção de Jesus, perceberam? E a intenção manifestada pelo quê? Tocou, não tocou? Toque. Tocou. Impôs as mãos. E mais, usou saliva. O que significa isso? Apenas um instrumento para canalizar energia. Podia ser a saliva, podia ser uma água fluidificada. É apenas um elemento para canalizar a energia. E ele foi curado imediatamente? Não, passou um tempinho até ele chegar à cura total. Exato. Então foi uma cura gradativa. Não por limitação de Jesus, mas para que o corpo começasse a se recuperar, porque ele é cego. As células dos seus olhos eram defeituosas e precisava da saliva, elemento material, para canalizar a energia na reconstrução celular. Senão o olho não pode ver retina, pupila e todas as coisas mais. Precisava fazer a reconstrução celular, física, célula do corpinho. E a saliva foi um instrumento. E Jesus foi ali, gradativamente. O que ele foi, passou a enxergar. Vejo homens andando que me parecem árvores. Como se fosse ali a visão embaçada e depois a se recuperar. Mas aqui há a intenção voluntária, a manifestação de Jesus impondo as mãos. Diferente do anterior. Tudo bem? Tem fé atrativa aqui? Tem? Não falou? Não falou. Aqui entre nós. Se for segredo, a gente não conta para ninguém. Exato. Tem que querer a cura para ser curado. Sempre precisa, embora não expressamente ali, mas a fé precisa.
Precisa ter o elemento, a vontade de querer melhorar, de querer se recuperar. Óbvio que o importante da mensagem não é o cego, mas a atitude, o ato de Jesus. Mas tem também, se nós analisarmos ele, o deficiente visual tem que ter. Tá bem? Por último, o paralítico. Então nós vimos uma mulher perdia sangue, um deficiente visual, agora um deficiente físico. Um paralítico, não caminhava. E de nascença. Aí, aonde está? O que acontece? Vou só fazer um pequeno relato. Foi trazido este homem nesta maca. Quando ele chegou, estava com Jesus fariseus e saduceus. Aqueles outros das demais culturas. Para quem quiser se aprofundar, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá ele apresenta samaritanos, fariseus, saduceus e etc. Tá bem? Eles estavam lá, ó. Muitos eram doutores da lei, conheciam as escrituras antigas, principalmente da lei mosaica. E aí, quando vieram a trazer este homem paralítico, só ficaram a observar o que Jesus iria fazer, para tentar comprometê-lo. E aí Jesus, sem tocar, diz isto. Sabendo o que eles pensavam, perguntou-lhes aos fariseus e saduceus: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Imagina Jesus a sentir toda a animosidade ali, não é? Pois que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. O que é mais fácil? Dizer que está perdoado ou dizer, podes andar? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Olha, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente e foi para a sua casa. Esse último caso nosso é igual ao primeiro e ao segundo? É cura também. Mas percebam a diferença. No primeiro não há toque, no segundo, no primeiro Jesus é tocado. No segundo Jesus toca. E aqui? Nada. Não há toque. Não há toque. Então, como foi a transmissão de energia, que é o elemento espiritual que a gente precisa considerar? Como que Jesus transmitiu energia, porque ele era limitado fisicamente, as perninhas tinham uma dificuldade e precisava fortalecer essa região para ele levantar e andar. Como? Através do pensamento e orações. E a palavra. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vocês já viram quando a pessoa diz assim, vai com Deus? Vocês já disseram, vai com Deus? Tem força isso nessa palavra? Vai com Deus. Ou até mesmo, quando a gente faz as orações, que a gente aprende lá, que não tem palavra certa nem palavra errada, mas a palavra do sentimento, porque a palavra carrega a energia, carrega a força. Aqui, ó, Jesus não precisava tocar. Não precisava. Quando ele diz ali, levanta-te, o que Jesus está a perceber? Que ele fala, os teus pecados serão perdoados. A observar o mapa reencarnatório daquele homem e a perceber que a manifestação física da dificuldade de locomoção não significava que o espírito dele ainda precisava sofrer. Ou seja, inverte. O espírito já havia resgatado aquela falta. Apenas o corpo físico ainda não conseguia caminhar. E quando Jesus fala isso, fortalece as perninhas suficientemente para ele voltar a andar. Porque ele já havia resgatado a falta. O pecado já havia sido eliminado. A expiação já havia sido resgatada. Aqui não é provas e expiações? Então, a expiação já havia sido resgatada. E Jesus, ao observar tudo isto, diz a ele, pode levantar. Porque fez um envolvimento energético na perninha dele. E ele voltou a andar. Olha o elemento espiritual vindo de Jesus, fonte inesgotável de amor. Mas, para quem não considerava dessa maneira, pensou-se que era
uma cura milagrosa e ponto final. São muitos exemplos de curas. Aqui nós pegamos 3. Um que ele foi tocado, o outro que ele tocou e o outro sem haver toque, só a palavra. Mas tem uma série. A cura à distância. Quando Jesus está a carregar a cruz e diz ao centurião sobre o filho dele em casa que já havia sido curado. Se nós pegarmos a história do nosso mestre, são uma série de exemplos de cura. Na época dele, encarnado, e hoje, Jesus continua a curar? Sim. Pode nos curar? Na leitura que foi feita, diz lá que os sãos não precisam de médico. Nós ainda não somos, então nós precisamos do médico das almas, que é Jesus. Tem um alerta máximo que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: vinde a mim, vós todos que andais, fatigados, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Promessa feita por Jesus, ele vai falhar? De maneira alguma. Então, da mesma forma que lá atrás curas foram feitas, uma série de curas, outras mais, continuam sendo feitas. Quem sabe, pela nossa fé, pelo nosso merecimento, porque também precisa merecer, não é? Também temos que fazer por merecer. Um dia vamos resgatar as nossas faltas e vamos ter a nossa cura espiritual. E o nosso corpo físico vai ser o espelho de um espírito equilibrado, saudável, energizado e etc. Por isso que essa lição tem toda ela por base o Cristo Consolador, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que nós devemos recorrer hoje, amanhã e sempre, seja qual for a dor, física ou moral, coraçãozinho apertado, vamos pedir a Jesus. Coraçãozinho dói, o estômago dói, a cabeça, não é? Vamos pedir a Jesus, com a fé que vocês mencionaram. Tá bem? Muita paz, muita luz, muito amor na vida de vocês, hoje e sempre. Obrigado por terem vindo.